Fala, meus amigos, como vocês estão? Bom, eu vou ser bem direto porque os últimos acontecimentos me deixaram assim extremamente indignados, né? A gente vem vendo o ministro Alexandre de Moraes tomar diversas medidas ao arrepio da lei. Mas, para mim, o que ele mandou prender, né? Ontem ele mandou prender o ex-assessor do presidente da República, né, do Jair Bolsonaro. Ele mandou prender o Marcelo Costa Câmara, que é um dos réus, né, nessa ação da suposta tentativa de golpe de Estado. E assim, é um absurdo pelo seguinte sentido, né? O advogado dele, recentemente, como amplamente divulgado, né, na imprensa, né, ele relatou que ele teve conversas o, com o colaborador, o Cid, né, e o tenente-coronel Cid, e assim, o advogado conversou com o Cid, né, e o Cid não poderia comentar, não poderia ter acesso às redes sociais, e o advogado do Marcelo Câmara, num momento oportuno, ele fez a juntada no processo dessas conversas, né? E, obviamente, não li a peça dele, mas, obviamente, demonstrando que não houve voluntariedade por parte do Cid e que essa delação, essa colaboração premiada, ela deve ser rechaçada, deve ser anulada, né? Ela não serve, não se presta ao seu papel. E o Alexandre de Moraes, cada vez mais encurralado, determina a prisão preventiva do cliente e do advogado. O que o ministro usou? Ele decidiu o seguinte, que são gravíssimas as condutas noticiadas nos autos, indicando, neste momento, a possível tentativa de obstrução da investigação. Veja, já há uma ação penal em curso. Então, investigação do quê? Né? Foram diversos réus denunciados. Salvo engano, já houve um relatório da Polícia Federal. E, assim, qual é a tentativa de obstrução? Isso aconteceu no ano passado. Não há contemporaneidade, que nós chamamos. E aqui eu trago uma observação muito interessante que o Paulo Figueiredo, né, ele fez no Twitter. Vou colocar aqui na tela para vocês, mas ele diz o seguinte, né? É, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes acabou de determinar a prisão preventiva de Marcelo Costa por descumprimento de medida cautelar. Beleza, né? Como acabei de falar para vocês, foi o advogado dele, do Marcelo Câmara, que divulgou as conversas que expuseram a delação do Mauro Cid. E o Paulo trata o seguinte, né? É, as medidas cautelares foram impostas em 16 de maio de 2024. E os contatos realizados, né, é, entre o advogado do Marcelo Câmara e o Mauro Cid, eles aconteceram de janeiro a março de 2024. Ou seja, o Marcelo Câmara não violou, né, nenhuma ordem judicial, porque a época que ele estava preso não tinha cautelar, né? Assim, é um absurdo. Como que ele vai desobedecer, né? Ele vai desobedecer uma ordem judicial que não existe. É a mesma coisa que ele cometeu um crime que não está descrito na lei, que daqui a um ano não se torna crime. Então, lá atrás não era crime, mas ele vai responder? Isso é absurdo. Né? E o Paulo Figueiredo continua, né? Ele abriu um inquérito contra o advogado do Marcelo Câmara, do réu, simplesmente por ter feito o que a ética profissional exige. Juntar aos autos conversas que poderiam beneficiar seu cliente. Em vez de anular a delação viciada de Mauro Cid, né, cheia de sinais de coação, Moraes resolveu criminalizar quem tentou expor essa farsa. Então, assim, é um absurdo. Né? Então, assim, ele vai abrir um inquérito para investigar o advogado. O advogado não fez nada, não tem crime. Ora, o advogado não foi ele que foi atrás do Mauro Cid. Mauro Cid buscou contato com o advogado e o advogado se resguardou. Fez o que lhe permite e o que está na lei. Ele fez o que a gente chama de investigação defensiva. E ele escolheu o momento oportuno para utilizar essas provas. A situação já diz investigação defensiva. Ele está defendendo o seu cliente. Então, no momento oportuno, ele utilizou. Mas que o Alexandre de Moraes fez, no caso, né? Para se vingar do advogado,
ele mandou prender o cliente dele. E aí vai instaurar um inquérito. A troco do que é o inquérito? Então, assim, isso para mim foi um absurdo. É cristalino os absurdos que ele vem, né, as decisões que ele vem tomando. E cadê a ordem dos advogados do Brasil? Frente a isso daí, vai abrir um inquérito contra um advogado, né? Agora vai fazer uma devassa contra o advogado, muito provavelmente, né? O advogado, ele vai ter que dormir com um olho aberto e outro fechado, porque o que o Alexandre de Moraes vai fazer? Então, isso é um absurdo. Para mim, a cada dia que passa, é, eu, como advogado, me sinto assim, não vejo uma luz no fim do túnel, né? Esse é o exemplo que o Alexandre de Moraes está dando para todo o judiciário. Né? Eu fico pensando como advogado aqui de Curitiba, fico pensando lá no interior aqui do Paraná, no interior aí dos estados, né, do Amazonas, que são estados grandes. O que será que os juízes vão fazer? Né, aqui, recentemente, eu vi uma decisão onde o juiz mandou prender o réu confesso e o crime não comporta uma prisão preventiva ou temporária e mandou prender. E, né, o delegado fez esse pedido e a justiça aceitou. Pô, é um absurdo. Então, não sei. Não sei. Vamos ver o que vai dar.